Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Confira a pauta da sessão legislativa desta semana. Tupã comemorou 500 anos da Reforma Protestante com sessão de entrega de homenagens na Câmara Municipal. 15ª Semana da Educação acontece de 6 a 10 de novembro e irá abordar a importância da formação continuada de professores. O evento é promovido pela FACAT e Secretaria Municipal de Educação. O secretário de Educação fala sobre a importância da semana na formação dos professores da rede municipal. E você de casa vai conferir também as vagas de emprego e a previsão do tempo. Fique com a gente, o seu informativo diário da TV Câmara já está no ar. Nós abrimos esta edição levando até você a pauta desta semana da Câmara dos Vereadores. Acompanhe projetos, moções, indicações, requerimentos e homenagens que constam da pauta. A pauta desta semana conta com a entrada de uma emenda apresentada pelo vereador Ninha Fresneda e um projeto do vereador Cabo e Pastor Castilho, instituindo o Tupã Fashion Week. Do prefeito não foram apresentados projetos. Até o fechamento da pauta, não havia inscritos para o uso da tribuna livre. Na fase das moções, foram apresentadas 8. 6 de congratulações, uma de apoio e uma moção de pesar. Não há homenagens nesta semana. Foram apresentados 2 requerimentos de autoria dos vereadores. Um requerimento de autoria do vereador Amaury Mortágua, solicitando do prefeito informações sobre o auxílio aos pacientes e seus acompanhantes em viagens para tratamento de saúde. Outro requerimento do vereador Paulo Henrique Andrade, pedindo ao prefeito informações sobre os conselhos municipais. Deram entrada na casa 10 indicações dos vereadores, com pedidos à Prefeitura, secretarias municipais e órgãos públicos, além de convênios e parcerias com os governos do Estado e Federal. E na ordem do dia, para discussão e votação, o projeto de lei número 43/2017, de autoria do prefeito, que pede a autorização para que a Prefeitura assine convênio de cooperação técnica e financeira com o Serviço Social da Indústria SESI, para implantação da metodologia do Sistema SESI São Paulo, nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino de Tupã. Não foram apresentados projetos até o fechamento da pauta. Os vereadores ainda ocupam a tribuna para falar sobre seus trabalhos parlamentares. A pauta é para que você entenda o trabalho do seu vereador e possa acompanhar os projetos, as moções, as indicações, toda a tramitação. Lembrando que você assiste ao vivo, toda segunda-feira, sempre às 8 da noite, a transmissão da sessão camarária da Câmara dos Vereadores de Tupã. Os 500 anos da Reforma Protestante foram lembrados durante sessão de entrega de homenagens na Câmara Municipal. Foi realizada na noite da última terça-feira, dia 31. O vereador Pastor Eliezer é autor da moção que homenageou os pastores de Tupã. O ato também atendeu uma lei municipal, 31/2003. Esta lei é de autoria do vereador Augusto Fresneda Torres, que institui no calendário oficial do município de Tupã o Dia Municipal da Reforma Protestante. Acompanhe. Os 500 anos da Reforma Protestante foram celebrados durante sessão de entrega de homenagens na Câmara Municipal. O vereador Pastor Eliezer de Carvalho é o autor da moção. Estiveram presentes também os vereadores Cabo e Pastor Castilho, Alexandre Combate e Ninha Fresneda, além do vice-prefeito Caio Aoki e secretários municipais Cláudio Zopolato, Moacir Monari, Mauro Guerra e Thelma Tulim. O reverendo Walter, da Igreja do Evangelho Quadrangular, iniciou o ato solene com leitura bíblica e oração. Nós louvamos e agradecemos ao nosso Deus, ao nosso Pai, primeiramente pelo privilégio de estar nessa casa de lei, comemorando os 500 anos, tão importante para a nossa igreja e para o Brasil e para o mundo.
Em seguida, o pastor Paulo Freitas, da Primeira Igreja Batista de Tupã, fez uma reflexão histórica sobre a Reforma Protestante. Eu gostaria de agradecer o privilégio de, nessa noite, compartilhar um pouquinho com vocês acerca dessa data tão importante, tão especial para nós, cristãos evangélicos. Porque se estamos aqui hoje, é graças a fruto de um movimento que teve início há 500 anos atrás. E se não fosse esse movimento, a sua igreja não existiria, a minha igreja não existiria, mas mais do que a nossa fé não existiria. E pasmem, o movimento que começou com 11 homens, em menos de 40 anos, já havia alcançado 5 milhões de pessoas no Império Romano. E a minha igreja, a sua igreja hoje, é filha e fruto deste santo movimento. Por mais que não concordemos em tudo, por mais que não concordemos entre nós mesmos com as nossas próprias doutrinas, a Reforma Protestante trouxe 3 doutrinas básicas. E por meio dessas 3 doutrinas básicas, todas as igrejas protestantes se estabeleceram no século XVI e no século XVII. Um dos lemas principais da Reforma diz que igreja reformada está sempre se reformando. A Reforma teve início há 500 anos atrás. Ela não aconteceu há 500 anos atrás. Ela teve início há 500 anos atrás. Porque as nossas igrejas hoje, a minha igreja hoje, precisa e deve continuar sendo reformada. Enquanto existirem pessoas achando que a salvação é por obras, enquanto existirem pessoas dando maior valor ao seu coração do que à voz do Senhor, enquanto existirem pessoas achando que um é mais especial que o outro diante de Deus, a reforma precisa continuar acontecendo. E eu e você temos um desafio no século XXI. Autor da moção que homenageou os 500 anos da Reforma Protestante, o vereador pastor Eliezer ocupou a tribuna para falar sobre a importância da data. Segundo o vereador, a Reforma foi uma grande revolução religiosa que ocorreu no século XVI, liderada por Martim Lutero na Alemanha. Fato esse que marcou a história do cristianismo. É motivo de muita alegria nós termos esse livro na nossa mão. Hoje nós temos livre acesso à palavra de Deus, mas muitas vezes nós não valorizamos. Precisamos valorizar mais esse livro. Esse livro fechado é um livro, como outro qualquer, mas esse livro aberto e lido, ele se torna a boca de Deus e a voz de Deus falando com nós diretamente. Então valorize a palavra de Deus. E todos os vereadores que aprovaram por unanimidade essa moção, todo o público aqui presente, em nome da minha esposa, da minha família, quero cumprimentar cada família representada aqui nessa noite, que Deus abençoe vocês, abençoe a família de vocês e que Deus ilumine a nossa cidade, porque a cidade de Tupã é uma cidade maravilhosa. Como a nossa nação está precisando da intervenção divina. Vivemos momentos difíceis, é o momento da igreja. É o momento da igreja se manifestar. É o momento da igreja se humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se arrepender dos seus maus caminhos para que o Senhor venha sarar a nossa terra. Então, igreja do Senhor, aqui em Tupã, que nós possamos fazer a nossa parte aonde nós estamos implantados pelo Senhor. Que nós possamos nos levantar como uma voz profética nesses últimos dias, dizendo que só Jesus Cristo salva, como foi falado aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. O pastor da Igreja Presbiteriana Independente, Tiago Gigo Pereira, também falou sobre o tema. Lutero havia dito o seguinte: eu não fiz nada, a palavra de Deus fez tudo. E nós estamos aqui para celebrar exatamente isso. As contribuições que esses homens deram no passado, não apenas Lutero, mas os pré-reformadores, desde Agostinho. Enfim, nós temos uma longa história, uma bonita história para ser contada e que as nossas igrejas precisam reverberar, que nós precisamos estudá-la. E no Brasil, o protestantismo chegou com uma certa dificuldade. Nós temos indícios históricos de que, pelo menos em 1555, 30 calvinistas tentaram chegar no Brasil, mas a religião protestante era proibida aqui. E 3 deles, por exemplo, foram mortos. O campo só se abriu para a palavra de Deus somente no século XIX, 1800 e bolinha, quando começaram a chegar
os outros cristãos, irmãos luteranos, presbiterianos, enfim, é uma história sofrida, uma história difícil, e nós estamos vivendo um momento da igreja brasileira muito singular. Nós somos mais de 40 milhões de evangélicos, e esses pilares que fundamentaram a reforma protestante lá no passado precisam ser trazidos à tona. A reforma protestante que influenciou a economia, a política, as nossas relações sociais, a noção de propriedade. E finalizando, nós, irmãos e irmãs, autoridades presentes, temos uma grande responsabilidade, que é reverberar o legado que a reforma protestante deixou. Os vereadores Ninha Fresneda e Alexandre Scombate falaram em celebração aos 500 anos da Reforma Protestante e também representando a Câmara Municipal. É um dia de felicidade, nós estamos comemorando aqui a Reforma Protestante, que não fosse, que nem foi dito aí, esses homens corajosos, valorosos, nós hoje não estaríamos aqui, com a Bíblia na mão, porque os reformadores acreditavam que a Bíblia era a única regra de fé e prática do cristão. E graças aos reformadores que colocou a Bíblia na mão do povo, que nós temos hoje acesso à Bíblia. Porque a Bíblia fechada é um livro qualquer, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. E baseando nessa lei de Lutero, nessa reforma, para ficar um negócio concreto, eu sou o autor da lei municipal da Reforma Protestante aqui municipal. Então, lei número 4.062, de 14 de maio de 2003, fica instituído o Dia Municipal da Reforma Protestante e das outras providências. Eu, Manuel Ferreira de Souza Gaspar, prefeito municipal de Tupã, usando das atribuições que são conferidas, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1. Fica instituído o Dia Municipal da Reforma Protestante a ser comemorado anualmente no dia 31 de outubro, passando a integrar o calendário oficial de evento do município. E neste momento em que as famílias e assim o amor a Deus parecem estar cada vez mais relegados a segundo plano, essa religião se torna fundamental. Por isso, eu quero assim destacar a ação do pastor, do amigo e vereador Assio Eliezer. Várias vezes meu grande me dá muitos conselhos, e que nesta data lembra não somente dos 500 anos da reforma, mas também nos faz refletir sobre a importância de ter sempre e assim nossas vidas. Eu assim quero dar parabéns a todos. É assim uma data muito marcante, e eu tenho certeza que essa Câmara foi uma das únicas do país que está fazendo isso. Após os discursos, foram entregues as homenagens. O evento contou ainda com a presença de 30 pastores de diversas denominações evangélicas. Tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. É uma data extremamente importante. A Reforma Protestante foi um marco na civilização moderna. Participaram integrantes da igreja e mostrou um caminho diferenciado no momento em que se discutia muito a questão religiosa e uma série de questões de formação da nossa sociedade. Por isso, a sua relevância e a sua importância. Estes 500 anos marcam uma grande mudança na nossa civilização. E nós vamos ver depois do intervalo. 15ª Semana da Educação acontece de 6 a 10 de novembro. Estará abordando a importância da formação continuada de professores. O evento é promovido pela FACAT e também pela Secretaria Municipal de Educação. Por isso, nós vamos conversar com o secretário de Educação, que falou sobre a importância da semana na formação dos professores da rede municipal. E nós vamos conferir ainda as vagas de emprego e a previsão do tempo.
Fique com a gente que nós voltamos já.